dia a todas e a todos que estão aqui presentes. Para mim é uma grande honra estar nesse primeiro painel aqui do COB. Faço parte da ABESCO, hoje estou no conselho, e a gente tem trazido para dentro da associação essa discussão cada vez maior de temas transversais, para que a eficiência energética não fique tão subjugada, como a gente tem falado aqui, a somente pequenas medidas ou voos curtos, né? A gente quer cada vez mais discutir a eficiência energética dentro de uma política nacional, uma política de longo prazo. E, para mim, uma honra estar nesse painel. A gente já fez uma abertura bem pesada, que eu acho que já falou também muita coisa em relação a isso, mas a gente quis trazer esse primeiro debate aqui, essa primeira discussão, focado na questão da transição energética, porque a gente entende, como já foi tão bem discutido aqui, que a eficiência energética talvez seja o pilar mais importante de todas as ações que a gente conversa dentro da transição energética, né? De descarbonização, a gente fala de resiliência pela questão climática, enfim, todo esse trabalho, mas eu acho que a eficiência energética, ela abarca todo esse contexto e muitas vezes a gente acaba deixando ela de lado, falando mais em geração de energia e não discute essa mitigação do uso inadequado da energia, né, ou um uso mais racional. Sem mais delongas, para a gente já escutar, né, os palestrantes aqui tão bem selecionados, né, para a discussão, a gente quis trazer uma visão governamental, uma visão de política pública, e agradecer muito a participação do MME, da Embepar, que eu acho fundamental. A gente tem uma visão do legislativo, que a gente tem visto cada vez mais o protagonismo que tem sido colocado para a discussão da questão energética no país. Eu acho que isso tem tido um trabalho muito forte da Casa Legislativa, mas também do governo, em poder criar essa sinergia, essas discussões, para que a gente tenha um cenário mais de longo prazo. E também a visão de uma grande empresa como a Celesc, né, que consegue ter um trabalho muito forte. Aí é quase que um case de sucesso, que é isso que a gente queria trazer, para a gente não ficar também só discutindo muitas vezes políticas ou uma questão mais teórica, mas a gente vê na prática o que isso tem sido feito, né, por esses grandes players do setor. E eu acho que uma distribuidora que nem a Celesc é muito interessante. É uma distribuidora que tem uma área geográfica enorme, passa por vários tipos de situações, e que também, no contexto da eficiência energética, a gente tem vários projetos de relevância, projetos premiados, projetos que abarcam todo um leque, né, de consumidores. A gente tem projeto desde o consumidor final até a indústria, governo, enfim. E aí eu espero que vocês prestem bastante atenção, aproveitem o painel, a gente vai ter as apresentações, logo depois vamos ter também perguntas. E a ideia do COB é isso, tá? Não é ter um evento aqui com 2, 3 mil pessoas, é um evento mais, eu até estava falando com o pessoal, mais petit comité mesmo, a gente escolher as pessoas que a gente quer que estejam aqui para conversar, tanto no palco como na plateia, para que daqui a gente consiga emanar para o resto do mercado quais são realmente as políticas que a gente gostaria de ver, né, quais são os projetos que são adequados de eficiência energética, e a gente não, eu acho que esse é um trabalho que a ABESCO está fazendo, a gente cada vez mais ser mais protagonista do que a gente simplesmente aceitar ou receber o que tá e o que dá para ser feito, né? Então, fico muito lisonjeado em vê-los todos aqui. Eu acho que a ordem que a gente poderia seguir, como eu tinha colocado, o MME, depois a Embepar, né? E aí, eu não sei como é que está a agenda do deputado também, que fica tranquilo? Então, tá bom, deputado. Obrigado, viu, gente? Vou apresentar, então, para vocês hoje, nesse painel, um pouquinho do caminho que a gente percorreu para a publicação da Política Nacional de Transição Energética, tá bom? Bom, como a gente já falou bastante aqui hoje, o Brasil ele é efetivamente uma liderança em transição energética e energias limpas. E o que demonstra bem isso, esse gráfico acho que demonstra muito bem por que nós somos uma liderança em transição energética, né? Começamos aí nosso dever de casa muito antes de todos, mesmo quando a crise era mundial. A gente teve uma crise global do petróleo na final da década de 70, e o Brasil assumiu
enxergando aí o quanto que existia de dependência, né, de combustíveis fósseis, o Brasil assumiu a tarefa de investir na produção, na geração de energia renovável, né, para dirimir um pouco essa dependência dos combustíveis fósseis. E nesse gráfico fica bem evidente, né, onde que a gente está, né? Tem a maior participação de energia limpa entre os países do G20. Esse gráfico eu acho bem interessante para mostrar bem o quanto que a gente já está lá, né, em comparação com os outros países. Como que é a característica da nossa matriz? Né, a matriz energética brasileira se caracteriza pela alta renovabilidade, fruto do sucesso da política energética nacional ao longo dos anos, né, desde a década de 80, e investindo em ter uma matriz mais limpa. Então, a gente tem, em relação à matriz energética, os renováveis alcançando aí quase 50% na matriz, e na matriz elétrica a gente sabe aí que são cerca de 80% na participação de renováveis. Qual é o uso da nossa energia? Quem é que usa? Né? De que forma? Então, assim, são dados do Balanço Energético Nacional de 2024, tendo como base o ano de 2023. Então, a gente consegue perceber que a gente tem um percentual bastante significativo de renováveis, né, já incorporados no consumo, aí, na demanda e consumo dos setores, mas a gente percebe aí, fica destacado, alguns setores ficam destacados aí nessa avaliação do uso da energia, né? Destaquei o transporte e indústria, por quê? Porque percebendo aí o percentual de uso dessa energia, transporte e energia são responsáveis aí por 2/3 do total. E a gente percebe que tem um percentual de renováveis já incorporado nesse uso, mas que tem muito ainda para crescer. Mas por que a gente quer fazer ainda mais? Justamente por isso, porque a gente tem muito para crescer ainda, tem espaço, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês um pouco desses motivos. O motivo mais premente é a questão da emergência climática, né? A gente tem aí o compromisso de limitar o aquecimento em 1,5 e 2 graus, e até 2030. Acontece que eu acho que, bom, pelo que a gente vem percebendo aí dos levantamentos, talvez já estejamos chegando nesse nosso limite, talvez não tenha mais volta, mas a gente tem aí um espaço de atuação muito importante no que diz respeito ao papel do Brasil em enxergar o que ele deve fazer, né, para, de alguma forma, minimizar esses impactos. A gente tem aí a necessidade, de acordo com os nossos estudos, de ampliar bastante a oferta de energia. Somos um país em desenvolvimento, somos um país em crescimento. Justamente por isso, essa demanda, né, existe uma previsão de evolução no nosso consumo final de energia até 2050, porque nós estamos crescendo, nossa indústria está se desenvolvendo, o nosso consumidor está aumentando o seu poder aquisitivo, ele quer conforto, ele vai demandar por isso, principalmente num cenário de aquecimento. Então, a gente tem aí, tanto no consumo final de energia, quanto no consumo final de eletricidade, a necessidade de ampliar a nossa oferta de energia. Se a gente vai ter que ampliar a nossa oferta de energia, nesse processo de ampliação, a gente precisa que essa oferta ela se dê em bases sustentáveis, né? Em que desafios, né, quais são os desafios da política energética nesse contexto? Desafio da expansão da infraestrutura energética. Esse mapinha aí mostra o crescimento anual no consumo de energia primária. A gente percebe que os países desenvolvidos têm como característica já terem diminuído
estacionado esse crescimento anual de energia primária, né? A gente tem aí os azulzinhos, né? Os azuis claros são aqueles que estão com esse crescimento mais estacionado. Os países em desenvolvimento estão crescendo esse consumo anual aí de energia primária, né? Então, existe uma necessidade da expansão da infraestrutura energética. Temos o desafio de ampliar o acesso a serviços energéticos, né? A gente tem aí uma característica bem importante de se evidenciar, é o consumo per capita de energia, né? O consumo de energia per capita no Brasil, ele ainda é metade da União Europeia, né? Eles estacionaram, por quê? Por que eles estão no azul ali no mapa anterior? Porque eles já consomem muito, né? Tipo, o consumo per capita desses países já é gigantesco. E a gente tem um caminho aí para percorrer em termos de consumo de energia per capita, e de que forma que a gente vai atender isso? O caminho passa pela articulação das políticas. Então, é fundamental que a gente articule todas as políticas, a política energética com a política econômica, a política social, política industrial, ambiental, né? Todas as políticas relacionadas, elas precisam ter uma forma de conversar entre si, né? Porque a gente tem aí o PPA, a gente tem o novo PAC, né, que tem aí um baita do investimento em infraestrutura, o Plano Clima, que está enxergando as questões de clima e que precisa conversar com esses planos que estão voltados para o crescimento da infraestrutura, como o programa da Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica, o FNDCT e outras fontes, né? A gente tem a necessidade de fazer com que a política energética possa se interrelacionar com essas outras políticas e liderar, de certa forma, a conversa sobre como é que a gente vai fazer para ofertar energia para que esses planos tenham sucesso. Então, por isso, uma política nacional de transição energética. Qual que é o nosso histórico, né? Então, tudo isso é a nossa motivação e o entendimento e a investigação de por que é necessário estabelecer, nesse cenário atual, uma nova onda, né? Em que a gente provoca essa transição energética em bases coordenadas e sinérgicas. Então, em dezembro de 2023, a gente teve a criação pelo CNPE, né? O CNPE demandou a criação dessa política, né? Lá em dezembro de 2023, ele publicou ali uma decisão em que ele determina o desenvolvimento e a elaboração da Política Nacional de Transição Energética. Entre janeiro e julho de 2024, foram feitas inúmeras rodadas com membros do CNPE e a Secretaria Nacional de Participação Social, para debater, né, o desenvolvimento dessa política, e conseguimos aí construir o documento para que em agosto de 2024 a gente tivesse a aprovação da resolução do CNPE que institui a Política Nacional de Transição Energética. Essa política, o porquê da política, né? Enunciar com clareza a ambição brasileira de transição energética, orientando os esforços do país, apoiar a articulação da política energética com as demais políticas. Então, eu acabei de desconectar alguma coisa aqui. Tá. Isso tudo é um resuminho daquilo que eu fui mostrando para vocês, né, ao longo dos slides. Então, apoiar a articulação da política energética com as demais políticas, aumentar a capacidade do país de atrair investimentos no adensamento das cadeias de suprimento da transição energética, gerando empregos e renda, estabelecer base para diálogo com a sociedade e uma maior participação social, e influenciar o desenvolvimento do setor energético global, promovendo a oportunidade de inserção econômica e geopolítica do Brasil.
quais são os instrumentos da política, de que forma que ela vai operar, quais são essas bases, né, para que ela saia do papel. É o que a gente está chamando de FONTE, que é o Fórum Nacional de Transição Energética, e o PLANT, que é o Plano Nacional de Transição Energética. O fórum, o que seria esse Fórum Nacional? Como é que ele vai funcionar? Ele é um instrumento permanente, de caráter consultivo, com a finalidade de estimular, ampliar e democratizar as discussões sobre transição energética no governo federal, junto à sociedade civil, setor produtivo e entidades subnacionais. Então, ele vai ter que ser elaborada uma portaria do Ministério de Minas e Energia para designar os membros desse comitê executivo em 30 dias, ou seja, isso está sendo feito agora, né? A política foi publicada 26 de agosto, então, em 30 dias, a gente tem que publicar essa portaria, e uma portaria para designar os membros do plenário em 90 dias. Os representantes governamentais serão os membros efetivos que já compõem o CNPE e entes subnacionais, e os representantes da sociedade civil seriam compostos por movimentos sociais, sindicais, organizações da sociedade civil e da academia, e representantes do setor produtivo. Então, assim funcionará o Fórum Nacional de Transição Energética. E, por fim, a gente tem aí... Por fim, não, isso ainda é um pedaço do fórum. A gente tem aí o fórum funcionando por meio de reuniões com os membros, consultas à sociedade e realização de eventos, em que todas esses subsídios coletados por meio dessas reuniões, consultas e eventos, são levados a plenário, né, ao plenário do CNPE, por reuniões quadrimestrais. E, a partir daí, se elabora uma carta anual de recomendações ao CNPE e para constituição do PLANT. Plano Nacional, né, o PLANT. Plano Nacional de Ações com Horizonte de Longo Prazo, compatível com cenários de transição energética, de requisitos do desenvolvimento econômico e social e de neutralidade das emissões líquidas de gás de efeito estufa. Elaboração coordenada pelo Ministério de Minas e Energia, com apoio da EPE e a participação dos ministérios. Nesse caso, a elaboração do PLANT também conta com a parceria do BNDES, da FGV Clima, da IEA, né, que é a Agência Internacional de Energia, e isso vai ser construído, então, ao longo do final desse ano e do ano de 2025, para chegar numa versão para consulta pública no ano que vem. A abordagem vai ser setorial, abrangendo ações de promoção da transição energética por setor econômico. Também haverá uma abordagem transversal, contemplando aspectos como arcabouço legal e regulatório, investimentos, financiamento e dimensão social das ações. Né? A gente tem a parte setorial e a parte transversal, por conta principalmente dessa questão regulatória de investimentos. E acho que concluo dessa forma, aí a gente passa para a discussão aí com os outros colegas. Obrigada. Agradecer a apresentação muito boa, que dá um panorama em cima até do que o Dr. Perrone trouxe no início, de quanto a gente precisa pensar, né, num programa de longo prazo, que todos os entes estejam sendo contemplados na discussão e que possam realmente contribuir. Vamos passar agora então uma apresentação da MBPA. Agradecer a Juliana pela presença também. Bom dia de novo a todos e todas aqui. Eu queria, antes de começar a apresentação, fazer um agradecimento à equipe do Procel, que não está toda aqui, mas são, assim, a gente tem uma grande mistura de gerações empenhada em fazer a eficiência energética acontecer aqui no país, e com uma paixão que está viabilizando esse programa de fazer acontecer e vai fazer cada vez mais. Eu queria agradecer a cada um de vocês que está aqui e quem não está também. Bom, o tema que a gente vai trazer hoje é justamente o programa Procel, que é o caminho eficiente rumo a uma transição energética, né, justa e sustentável. Eu prefiro ficar em pé porque eu gosto de mexer, tá, gente? Então, eu acho que fica mais fácil para a gente poder
se expressar. Então, passando aqui, eu começo colocando a situação que a gente vive hoje, né? Eu falei um pouquinho na abertura, a questão é que hoje ninguém pode negar que tem alguma coisa acontecendo em relação ao clima. Então, a gente vive hoje um apelo global, numa ação para poder acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e também, né, o clima e garantir que as pessoas possam ter prosperidade, né, possam, em todos os lugares também, ter paz. E isso hoje, você pega o noticiário, o Brasil está de norte a sul sofrendo com consequências de mudança climática. Eu acho que ninguém mais pode negar isso. A gente tem várias matérias, eu trouxe algumas aqui, e assim como o Brasil, o mundo, né? Essa matéria aqui do meio, ela fala justamente dessas ondas de calor que abateram os Estados Unidos e o México. A gente tem a mesma coisa na Europa, e assim caminha a nossa humanidade. Então, antes de falar de transição energética, é preciso a gente colocar esse contexto mundial. E, claro, o Rio Grande do Sul, né? Que eu não falei na abertura, mas, sem dúvida alguma, né, uma das maiores vítimas, esse ano, da situação climática. O Norte está passando também por situação horrível, é um estado que depende das vias hidroviárias, e esses rios secaram, e estão realmente passando uma situação de isolar cidades, a situação é grave. E, com isso, a gente traz a questão, né, o tema principal desse painel, que é a transição energética. A transição energética, né, a ideia é que a gente passe para uma matriz, né, uma matriz mais diversificada e limpa. Ela invadiu os noticiários hoje. Isso está dentro da nossa casa, não é mais uma coisa que, o futuro chegou, né? E isso tudo potencializado justamente por essas mudanças climáticas. E, nesse contexto, eu trago aqui o desenho de uma criança, que é o Gustavo, que a OAB da Rondônia fez um concurso em 2022 sobre o planeta Terra e as mudanças climáticas. Eu achei esse desenho muito bacana, porque ilustra direitinho a situação que a gente está vivendo hoje. Uma criança na faixa de 6 a 9 anos. Aqui está a reflexão. E acho que a gente está aqui hoje nesse papel para que a eficiência energética não fique só aqui, nessa bolha, né? Essas pessoas que sabem o que é. Será que todo mundo sabe o que é? E, nesse contexto, a gente tem que falar primeiro o que é transição energética, que todo mundo fala, né? Transição energética, ele é um conceito de mudanças significativas em relação à estrutura da matriz primária, energética primária mundial. Então, ele envolve processos complexos, com várias etapas que podem variar em cada país. Não é uma mudança rápida, disruptiva, ela é uma mudança lenta. E ela envolve vários fatores como infraestrutura de produção, transporte e utilização de energéticos na forma que você usa, no modo e na forma. A primeira onda, que a gente falou um pouquinho na abertura, ela aconteceu com a Revolução Industrial, na verdade, né? A gente está falando da transição da madeira para o carvão no século XIX. Depois a gente teve uma segunda onda de transição energética, do carvão para o petróleo, já no século XX. E, sim, a nossa terceira onda, que a gente acredita que já está na segunda fase, que é a do século XXI. Mas, horas, o Brasil tem uma matriz eletrificada, né, em 89,2%. 49% da matriz energética é de renováveis. Por que o Brasil tem que se preocupar com isso? Todo mundo já deve ter ouvido falar, alguém comentando sobre isso. Por que será? Eu trago aqui, gente, um gráfico, não sei se está muito pequeno para vocês, mas do Climate Watch Data. E aqui são os maiores emissores de gases de efeito estufa historicamente. A última data que a gente tem dado é de 2021. E, se vocês observarem ali, o Brasil está na 10ª posição, logo depois da Ucrânia. E aí fica aquela reflexão, né? Mas, não, sim, a gente tem muito o que fazer. E a tarefa não para por aqui, em ter só renováveis, a gente tem que ampliar mais. E eu acho que foi. E, com isso, a gente traz justamente o evento, que eu acho que é um marco em relação à transição energética, que é o Acordo de Paris, de 2015, com a COP, né, 21, e que trouxe a questão da importância da descarbonização do mundo. E, justamente na evolução da COP para cá, a gente teve a COP 28 em Dubai, que trouxe de uma forma mais expressa o instrumento da transição energética como vetor para essa mudança.
E o resultado dessa COP é bem interessante, porque, de forma expressa, foi colocado justamente a intenção de acabar com o uso de combustíveis fósseis. A gente nunca tinha ouvido falar até então disso. E, além disso, medidas para aumentar em 3 vezes a capacidade global de energia renovável, né? E dobrar o progresso em relação à eficiência energética até 2030. O input, né? Como a gente vai fazer isso? Mudança gradual das fontes de energia, né, fósseis para fontes de energias renováveis, de maneira acessível a todas as pessoas. Não basta só uma área, um setor, isso é uma questão que envolve todas as pessoas. E também com compromissos formalizados de duplicar a média anual de melhoria de eficiência energética. A gente pulou de 2% para 4% ao ano. E também colocar o princípio da eficiência energética no centro da elaboração das políticas de planejamento e das principais decisões de investimento do mundo. E aqui eu trago um material da IEA que fala que a gente vai agora duplicar os investimentos em eficiência energética no mundo de 600 bilhões de dólares para 1,8 trilhões de dólares até 2030. É um valor bem expressivo que a gente está falando aqui. E não é à toa, né, gente? O que é eficiência energética? Estamos aqui no Congresso de Eficiência Energética, os senhores sabem disso muito bem, mas será que todo mundo sabe o que é eficiência energética? Será que a indústria sabe? Está claro? Né? Será que as pessoas sabem lá em suas residências? Eu acho que a gente tem esse desafio aqui. E eficiência energética, como a gente sabe, significa justamente ter a mesma quantidade de energia com menos recursos naturais e obter o mesmo serviço com menos energia. Na prática, é a gente poder produzir mais com menos energia. Então, a eficiência energética, como já falamos tanto aqui, nos outros painéis, ele é um vetor de desenvolvimento técnico. Para fazer, eu tenho que capacitar, eu tenho que ter inovação. Então, ela também é um vetor econômico, né, de desenvolvimento econômico, ambiental, social do país. Tem que dar acesso. E que contribui para esse uso racional dos recursos naturais e redução da emissão dos gases de efeito estufa, mais conhecido como GE, né? E para a segurança energética. A gente fala muito de transição energética, da questão ambiental, mas tem a segurança energética também por trás aí, né? A gente viveu crises hídricas que suscitaram as mudanças na política energética brasileira e não foi à toa. E com isso a gente já chega aqui no PNE 2050, falando de contexto Brasil, já mencionado por vários aqui. Eu gosto muito desse gráfico, porque ele ilustra bem o papel da eficiência energética como um dos pilares da transição energética e com algumas recomendações bem expressas em relação à eficiência energética. Dentre elas, promover a sinergia das políticas públicas e desenhos de mercado associados ao papel primordial da eficiência energética no contexto de transição energética, né? E contribuindo para a redução da necessidade de expansão de infraestrutura de produção, transporte, uso da energia, né, e, consequentemente, redução de geração de externalidades ambientais. É esse problema que a gente está chamando aqui, que não chamam mais nem de crise climática, já está em emergência climática, porque a situação está grave. E, além disso, aperfeiçoamento, reforço de mecanismos existentes, bem-sucedidos de políticas públicas de eficiência energética. Isso, o Brasil tem uma cultura admirável. Tá? Quem tem síndrome de vira-lata, eu acho que tem que deixar isso para lá, porque o Brasil é um exemplo em relação à eficiência energética. E promoção de novos mecanismos de política pública no Brasil, né? Aqui eu trago uma linha do tempo popular para quem atua com eficiência energética, que são os marcos legais de eficiência energética no Brasil. E é bem interessante esse marco, porque ele acompanha não uma vontade genuína, mas crises. A gente começa com a criação do Programa Brasileiro de Etiquetagem em 84. O que aconteceu no final da década de 70 e início dos anos 80? Crise do petróleo. A gente não tinha a produção de petróleo que tinha hoje. Então, tinha uma preocupação do Brasil de ter uma fonte que ele pudesse cuidar. Então, com isso, nasce de uma forma voluntária pelo Inmetro, né, com o intuito de informar os consumidores sobre eficiência energética e também estimular uma compra mais consciente, desde aquela época. E aí, em 85, surge o Procel,
né? Também na esteira dessas mudanças, e com a ideia da gente ter um Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, né, e promoção e uso eficiente da energia elétrica e combater seu desperdício. E popularmente conhecido pelo selo Procel, que a gente vai chegar lá, mas teve uma campanha de conscientização muito forte das pessoas da importância da eficiência energética já naquela época. Em 91, eu brinco que é o primo do Procel, é o Compete, que infelizmente está desativado há alguns anos. O Ministério já sinalizou que está num caminho de reativar, e é o primo no petróleo e gás, eficiência energética no petróleo e gás. Também precisa se falar disso no petróleo e gás. A gente recebeu algumas contribuições, até no 5º PAR, relacionadas a essa área, mas não é nossa. Então, eu acho que cabe o Compete voltar, né, e eu sei que o Ministério está trabalhando arduamente para que isso também seja uma nova realidade. O PE da ANEEL, já 10 anos depois, em 2000, né, o Programa de Eficiência Energética das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica, com a Lei 991, que foi o grande marco da eficiência energética no Brasil. E, bom, a gente depois, nesse período todo, pula para 2001, né, de 2000 para 2001. Alguém lembra o que aconteceu no Brasil de 2000 e 2001? Racionamento. Racionamento é um momento muito difícil, né, para o país. Eu acho que todo mundo sentiu na pele o que era isso. E olha só, gente, em 2001, a gente tem a Lei da Eficiência Energética e o Programa Brasileiro de Etiquetagem passa a ser o quê? Vinculante, né, para equipamentos. Não foi à toa. Então, assim, a ideia é que máquinas e aparelhos produzidos e comercializados no país, né, tivessem justamente um programa de avaliação de conformidade compulsório capitaneado pelo Inmetro. Isso foi um marco muito importante para o Brasil. E a gente pula para 2011, 10 anos depois, né, com o PNEF, o Plano Nacional de Eficiência Energética, que nós já estamos debatendo essa questão da sua renovação, né, eu acho que necessária, até porque de lá para cá muita coisa aconteceu no país. E em 2016, um marco super importante em relação à governança do Procel e de fonte de recurso, que é a Lei 13.280, que altera a 991 e torna, né, o Procel e também o PE da ANEEL como fonte de custeio às receitas operacionais líquidas das concessionárias. Antes, o Procel era mantido com recursos ordinários da Eletrobras e pela RGR. Isso é um ponto muito importante, que também com o PAR Procel começou a se dar mais transparência em relação aos projetos que eram levados para o Procel e com a maior participação também geral da sociedade em relação ao programa. Em 2019, é criado o GCCE, né, que é o Grupo Coordenador de Conservação de Energia Elétrica. Eu brinco que é uma sopa de letrinhas da eficiência energética, né? Quem chega de primeira tem que entender as letras. Mas o GCCE ele é importantíssimo, porque ele chega justamente para poder essa composição executiva, junto com a execução do Procel, em relação ao programa. Tem também o prêmio Procel, que é lançado aí no decreto, que a Embepar, a gente vai falar daqui a pouquinho, quer também reativar tudo isso, né? E em 2021, a gente pula para um outro marco, que é a decisão de privatizar a Eletrobras. Quando isso acontece, né, é criado na lei que uma empresa seria responsável por tudo que não poderia ser privatizado. E, com isso, via esse decreto 10791, é criada a Embepar, que muita gente não conhece, né? E é responsável por várias atividades que eu já vou mostrar para os senhores. E em 2023, eu posso dizer que de 22 até junho de 23, houve uma transição a partir da privatização efetivada da Eletrobras, de tudo que não podia ser privatizado, né, para a Embepar. Inclusive do Procel aqui em junho de 23. Então, quem é a Embepar? Né, eu acho que muitos não sabem quem é a Embepar, talvez os senhores que são de eficiência energética já tenham ouvido falar da Embepar, mas é muito comum perguntarem, mas Embepar? Embepar? Então, a Embepar, ela é responsável pelo controle de Itaipu Binacional, pela Eletronuclear, pela INB, e também ela é responsável pela comercialização da energia de Itaipu Binacional. Além disso, pelos programas de governo, a gente tem o nosso Procel, e, além disso, o Luz para Todos, que em junho desse ano houve a transição para a Embepar por questões técnicas. Temos também o Proinfa, de fontes alternativas, os bens da União e os contratos da Reserva Geral de Reversão, RGR. E aqui chegamos no gráfico do Procel, né?
O Procel, criado em 85, ele é responsável, ele tem como objetivo a promoção de ações de eficiência energética no uso final da energia. Para quê? Para fomentar o uso racional desses recursos naturais que a gente está falando aqui, aumentar a competitividade do país, porque eficiência energética reduz custos, sim, você se torna mais competitivo, postergar investimentos no setor elétrico, porque você não precisa construir mais infra, você consegue ter um tempo útil maior dessa infraestrutura, e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E, nesse contexto, a beleza do Procel está justamente por atuar em tantos setores, que a gente traz em cada um desses bloquinhos aqui. O Procel tem subprogramas e busca, com ações estruturantes e estratégicas, direcionar os seus projetos para essas áreas. A gente tem o primeiro, que é o selo Procel, o mais popular. Eu acho que o consumidor, ele sabe que vai lá comprar uma geladeira, se é selo A e tem selo Procel, etiqueta A e é selo Procel, ele sabe que ele vai ter uma economia de energia. Tá? Eu já passei isso com os meus pais, essa coisa, vamos comprar uma outra geladeira, e a economia veio muito rápido. Então, acho que a gente tem no selo um grande desafio, que é expandir. A gente tem hoje 43 categorias de equipamentos, a ideia é que se expanda cada vez mais. Vários projetos relacionados ao selo Procel, que inclusive a gente... Vou tentar falar, vou correr aqui com o meu tempo um pouquinho. E ele é um dos principais vetores de redução de gases de efeito estufa. Tá? A gente tem o Reluz, que é muito popular também, de iluminação pública, que a gente tem mais de 3 milhões de pontos instalados. O programa tem 23 anos, esse subprograma, e em mais de 1.500 municípios. A gente tem o Procel Marketing, que justamente popularizou o selo Procel e outras ações do Procel. E a ideia é que, com a transição, que a gente recebeu o programa, a Embepar vai reativar mais esse canal de comunicação, que, na nossa opinião, é fundamental para que a informação chegue a quem pode ser beneficiado com eficiência energética. O Procel GEM, que é de gestão energética municipal, que agora no Quinto Pará a gente está com alguns projetos, como o Novo CIEM, para poder reativar mais esse subprograma. O Procel Info, que é o nosso site. O site está com aquela carinha de final de década de 80 e a gente já está trabalhando, acreditamos que até o final do ano o novo site vai estar aí, já funcionando, e junto com outros projetos relacionados com o selo Procel, que é o Smart Selo Procel. E, além disso, o Procel Educação, tão importante nesse processo integrado de capacitar, de passar metodologia, de comportamento, quando a gente fala de eficiência energética como cultura. O Sanear, que é saneamento, a gente vai ter uma chamada pública do Sanear também, de eficientização no saneamento. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as chamadas públicas que a gente tem programado. O Procel Indústria, que é muito expressivo, quanto que a gente consegue evitar, em curto prazo, esse impacto de emissão de gases de efeito estufa, utilizando como? A eficiência energética como solução. E o Procel, nesse sentido, eu vou também entrar nesse detalhe um pouco mais. Tem várias iniciativas, como o próprio Potencialize, que falaram aqui, tem o Aliança e outras iniciativas para fomentar a eficiência energética. E, por último, não menos importante, o Procel Edifica, que vamos falar um pouquinho também da chamada pública que teremos esse ano, do Energia Zero, e que também tem o seu braço no selo Procel, com o selo Procel de edificações. E sim, acho que o Perrone comentou aqui no início, o Procel vai fazer 40 anos em 2025, e é um grande orgulho para o nosso país, por tudo que já construiu, e há bastante tempo, e no momento que o mundo ainda não pensava tanto em eficiência energética. Em termos de recursos do PAR, a gente tem aqui um mapa dos recursos do PAR, eu não vou me adentrar em cada um deles, mas vocês vão ver que tem uma evolução, porque justamente desde 2016 acompanha a receita operacional líquida das concessionárias. A natureza do Procel, desses recursos, é de fundo, como foi esclarecido na Lei 991. Isso foi essencial em relação ao tipo de projeto que a gente tem que lidar, que envolve inovação. A gente colocou sobre o Quinto Par aqui, que é uma estimativa, a gente só vai ter certeza, acho que agora no final, com o fechamento do Quinto Par, está em torno de 370 milhões, mas pode ser que eventualmente seja até mais. E vale colocar também, gente, que dentro do contexto mundial, o Procel está muito alinhado com vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, das Nações Unidas, na Agenda 2030.
sobre mudanças climáticas. Ele conversa com várias delas, desde capacitação, tem a parte de cooperação internacional, mas a que mais chama a atenção e a gente destaca ali é a de número 7, justamente porque no item 7.3 fala de até 2030 dobrar a taxa de melhoria de eficiência energética. E isso para a gente é muito importante no contexto atual. Em termos de resultados e benefícios para o país, né, desde 86, o Procel ajudou o Brasil a economizar 240 bilhões de quilowatts-hora de energia. Né, é bastante coisa. 4,22 bilhões investidos em eficiência energética. Só em 2022 foram 22,1 bilhões de quilowatts-hora que foram economizados, além de 4,14 bilhões de reais evitados. É bastante coisa. Então, o Brasil conta com esse programa de relevância estratégica e promotor de ações estruturantes, né, de eficiência energética, que é fundamental nesse contexto atual de transição energética, de forma economicamente viável e socialmente justa para toda a sociedade brasileira. E passando aqui rapidamente em termos de resultado do Procel, a gente tem os resultados aqui de 2022, em breve a gente vai divulgar os resultados de 2023, inclusive num webinar específico para isso. E em relação a 22, é bem interessante que a gente tem aqui emissões evitadas de 942 milhões de toneladas de CO2, correspondente a emissões de 323 mil veículos por ano. É bem expressivo. Economia de energia equivalente ao consumo anual de 11,16 milhões de residências. Uma economia de energia que representou 4,35% do consumo total de eletricidade do país. E um custo evitado, que a gente já falou no outro slide, de 4,1 bilhões. Agora, eu queria só fazer uma ressalva aqui. A gente tem um projeto sobre a metodologia de cálculo dos resultados, que acho que até, não sei se foi a Alexandra que provocou na abertura, o Perrone também. E esse é um ponto que, sim, nós estamos cientes, e tem um projeto de rever essa metodologia. Na minha opinião, essa metodologia ela é subdimensionada, eu acho que o Procel agrega muito mais do que a gente está aqui, e hoje ela está muito focada em ser o Procel, e a gente precisa expandir isso. Eu não vou passar sobre os tipos de projeto que o Procel contempla, até porque acho que todos aqui sabem bem, mas é interessante porque tem uma confusão com o PE da ANEEL muito grande, né? E o papel do Procel está justamente da gente estar com projetos mais estratégicos, né, alinhados com a eficiência energética, obviamente, com abrangência nacional e que tenha uma replicabilidade, não é uma ação direcionada. Né? Então, isso eu acho que além de ser multissetorial, vamos chamar assim, o Procel tem essa questão estratégica envolvendo inovação. E aqui a gente traz alguns eixos interessantes do Procel, né, que são projetos justamente estruturantes e inovadores, justamente para mitigar barreiras estruturais na promoção de eficiência energética no Brasil. E aqui a gente cita alguns, como o Lab Procel, do Senai Rio, que foi um concurso de soluções de inovação ligado à eficiência energética, e agora está na fase 2, a gente está em processo já de contratação, e esperamos que de início, em breve. Temos as NZEBs, que a gente vai falar rapidamente sobre elas. A pesquisa de posses aptos comercial 2023, que já faz propaganda no painel 5 que o Jorge vai capitanear, ele vai divulgar alguns desses resultados. A gente fez recentemente um webinar bem interessante sobre esses resultados. Também análise dos resultados da PPH residencial de 2019, construção de cenários tendenciais. O FG Energia, que vai ter um painel específico do BNDES, acho que o Alexandre estará aqui com vocês amanhã, falando um pouquinho do FG Energia e de outras formas de financiamento de projetos de infraestrutura em eficiência energética. Sobre projetos de impacto, né, o Procel ele atua bastante nesse sentido, a gente tem o Aliança 1.0 e 2.0, que vou mostrar para vocês aqui alguns resultados. O Potencialize, que no quinto par estamos ampliando a sua atuação, esperamos que seja aprovado como tal, estamos nesse processo de finalização das contribuições da consulta pública. Além disso, várias chamadas públicas, como do Energia Zero, do Reluz, a gente tem o da quarta chamada e haverá uma quinta chamada também via quinto par, o do Sanear, que eu já falei, o Esplanada Solar Eficiente, o Energif e o ZUPT. O Energif é um projeto de capacitação, tá, gente,
em energia renovável e eficiência energética nos institutos federais. E também, no quinto PARA, uma proposta da sua ampliação, e uma ampliação considerável, justamente para que essa capacitação possa ter mais retorno. E o ZUPT, que é uma metodologia para o Fundamental 1 das escolas, que ele substitui a metodologia anterior, e quem trabalha em concessionária já deve estar tendo esse contato já com o ZUPT de alguma forma. É um projeto muito interessante que trabalha justamente, a gente brinca, né, que a metodologia analógica com a digital, justamente refletindo o mundo de hoje, e até porque eu acho que o ZUPT passou muito pela pandemia e sofreu isso, e eu acho que isso está refletido no resultado muito interessante que essa metodologia traz para as crianças. E no quinto PARA a gente tem ampliação para o segundo fundamental. E selo Procel e marketing, né, em relação à emissão de selo Procel para equipamentos e edificações, campanhas publicitárias, que a ideia é que a gente possa retomar. O suporte técnico transversal, que a equipe do Procel proporciona via INBEPAR ao CGE, ao GCCE, ao CGIE, nossas sopas de letrinhas que eu gosto de brincar, mas tão importantes nessa política da eficiência energética, incluindo o GT Edificações, o Comitê Técnico do CNPE e acordos e parcerias internacionais. Sem me alongar muito aqui, hoje o Procel tem 211 projetos, sem contar as 5 chamadas públicas. Em termos de recursos que a gente já tem aprovado, são 635 milhões de reais. Aqui tem essa distribuição e no material que vai ser distribuído, os senhores vão ter essa apresentação e podem ver com mais detalhe. Mas a ideia é a gente realmente ter essa distribuição entre todas os subprogramas. Eu gosto muito de mostrar esse mapa aqui, que é do Procel Reluz, em termos de volumetria. O Procel Reluz, como eu já falei, ele é um sucesso, é um programa de 23 anos, mas ele tem um grande desafio, gente, subir no mapa do Brasil. Vocês perceberam como ele fica concentrado na região sudeste e no sul? E ele é aberto para o Brasil todo. Por que será que isso acontece? E nesse intuito, a gente está num processo de estruturação da 4ª chamada pública do Procel Reluz, justamente coletando lições aprendidas, e convido a todos os senhores a, inclusive, contribuir, tá? Vocês podem enviar contribuições no procel@imbepar.gov.br, e a gente vai criar um canal de diálogo com vários entes, tá? Inclusive a BESCO, para poder buscar coletar mais dados em como a gente pode tentar melhorar não só a chamada pública, mas subir nesse mapa, porque a gente sabe que tem uma demanda reprimida, mas tem também uma dificuldade dos municípios de entrar no programa. Até porque você tem que contratar um consultor, tem que ter um trabalho, um projeto luminotécnico. E a gente tem que tentar ultrapassar essa barreira para que mais municípios possam aderir ao Procel Reluz. Juliana, pedi só para a gente dar uma encerrada. Desculpa. Indo bem rápido aqui, gente, e fazendo uma propaganda, a gente lançou agora a chamada pública de eficientização em sistemas de ar comprimido na indústria. Peraí que agora eu me perdi aqui. Sim, e ela vai até dia 16 de outubro para 170 pequenas e médias empresas no Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O que é importante colocar, e a gente até mencionou sobre dados aqui. Após a implementação da eficiência energética, que foi uma coisa que a gente debateu bastante na hora de divulgar a chamada, quais são os benefícios que essa empresa pode ter? E a estimativa é em torno de 15% a 30% para principais componentes de um sistema de ar comprimido, uma economia média de 5% em termos de OPEX. Então, 15% a 30% para CAPEX e 5% para OPEX. E sem falar isso, não chama a atenção de quem pode ser beneficiário disso. A gente tem essa preocupação de fazer isso se comunicar e chegar em quem pode ser beneficiado. Então, a gente tem a intenção de estar em contato com a CNI para poder divulgar cada vez mais. A participação é simples, você não tem que ter um projeto, um consultor, basta fornecer essas informações, que eu não vou entrar aqui pelo adiantar da hora, mas informações simples, em relação ao funcionamento dessa indústria. Em paralelo a isso, a INBEPAR vai fazer uma licitação para contratar consultores para fazer esse diagnóstico energético em 5 regiões do Brasil, e que isso vai acontecer. Então, em breve, a gente vai divulgar essa licitação também. E sim, a gente vai ter um novo webinar em 16 de outubro para esclarecer dúvidas técnicas a respeito dessa chamada pública, que tem um site próprio, está aqui embaixo, e também no nosso stand tem mais informações. E correndo aqui, porque meu tempo já estourou, a gente tem o Aliança 2.0,
que é um programa super interessante, né, um convênio com a CNI, que já está na sua fase 2, que é de diagnóstico energético na indústria focada em empresas, né, indústrias energointensivas. Esse é um projeto em parceria com a CNI, super importante, e os resultados do Aliança 1.1, 1.0 são bem expressivos. Foram identificados 198 milhões em oportunidades de redução de consumo e 61% dessas oportunidades foram executadas, o que representou 122 milhões, né, de impacto em relação à economia anual gerada. E a gente tem, nessa fase do 2.0, o recurso de 20 milhões e ele está em execução. A gente tem que, falta rapidinho do evento que a gente fez com os tomadores de decisão dessas empresas energointensivas, que aconteceu no MME, justamente para esclarecer dúvidas e chegar a informação para quem toma a decisão, que esse é um outro ponto interessante quando se fala em eficiência energética. E caminhando para o fim aqui, a gente tem a chamada pública do Energia Zero, que para prédios públicos, a ideia é que a gente lance essa chamada agora, no final do ano, em torno de novembro. Está no forno e utilizando lições aprendidas de outras chamadas públicas também, para que a gente tenha mais projetos. Não adianta a gente fazer uma chamada pública e não ter retorno. Então, comunicação para a gente é muito importante. Então, a ideia vai ser selecionar propostas de retrofit de prédios públicos que prevejam medidas de eficiência energética associada à geração distribuída fotovoltaica. A ideia é a gente poder ter o balanço energético zero, né? E igual a zero ou próximo a isso. O recurso são 100 milhões que vão ser utilizados para isso nas 5 regiões do Brasil. E a ideia é que a gente possa também utilizar, isso vai ser submetido ao CGE, a consideração da região do Rio Grande do Sul como uma 6ª região, vamos chamar assim. Tá? Isso também está no forno e vai ser submetido ao CGE, já no intuito da gente contribuir na reconstrução eficiente do Rio Grande do Sul. E eu não vou até o final, porque acho que tem mais projetos aqui, o tempo já está estourado, mas eu queria colocar aqui a Eniseb, né, que é um projeto super interessante de construção de edificações eficientes de baixo consumo energético e geração própria de energia. Né, e tem um balanço energético igual a zero. O que ela produz, ela consome ou próximo a isso. A gente tem as fotos aqui do CEPEL, né, a Casa CEPEL, a Eniseb, que foi construída na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Foi um concurso, tá, gente? Foram 4 entidades que ganharam, além do CEPEL, que já construiu. A gente tem também a UNILA e a Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL e a UNB, que estão em processo também de construção. E aí, o resto aqui, gente, a gente vai disponibilizar para os senhores o material, fala um pouquinho do Reluz, que eu não vou entrar por conta já do adiantar da hora. E no final daqui do próprio congresso, do COBE, a gente vai ter o FG Energia sendo mais detalhado pela equipe do BNDES. E é uma iniciativa muito importante nesse processo de eficiência energética na indústria. Aqui são algumas notícias sobre o Procel, e aqui tem por subprograma um pouco das ações que a gente realizou. Eu fecho aqui com Albert Einstein, onde há um desejo, há um caminho, né? Há um desejo de fazer e deixar para as novas gerações um mundo melhor, e a gente acha que eficiência energética é esse caminho acessível para todo mundo. Tá? Muito obrigada, gente. Desculpe pelo estourado tempo. Vou me permitir ficar em pé, vou fugir do público. Agradecer a presença, né, e o convite, da gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. A Celesc, hoje, ela atua na comercialização, geração e, principalmente, distribuição de energia elétrica, estando presente em 295 municípios de Santa Catarina, o que atinge 92% do território do Estado. A gente tem 155 quilômetros de redes de média e baixa tensão. Nós temos cerca de 115 megawatts de potência instalada distribuídos entre geração hídrica e fotovoltaica. E atendemos com isso 3,5 milhões de clientes.
Vou tentar dividir o nosso papo em 3 eixos aqui. Vou falando primeiro de sustentabilidade, como que isso afeta o negócio, né? É importante separar os negócios da Celesc em comercialização e geração da distribuição. A distribuição tem algumas peculiaridades, que é um negócio bem regulado. A geração e a comercialização já tem uma dinâmica mais independente em relação à regulação. E em relação à sustentabilidade, dentro do grupo, é a preocupação da perenidade de alguns negócios. Mas isso eu acho que é bem chovendo molhado. Vamos direto ao assunto que está mais presente. Acho que parou, não? Voltou. De vocês. Na distribuição, falando um pouquinho do que veio a eficiência energética lá em 2000, que veio dentro da distribuição, mas pensando em sustentabilidade dentro da distribuição. São 150 mil quilômetros de rede de média e baixa tensão, e dentro de um estado que tem é um estado bastante industrializado, e essa industrialização está bem espalhada, concentrada em algumas regiões do estado, mas quando a gente olha a economia agro do estado, ela é basicamente familiar. Enquanto a gente fala de economia familiar, a gente está falando de um monte de propriedade, né? E um monte de propriedade, um monte de área de preservação, rios, morros, pedras, e a gente tem que passar com rede em todos esses lugares. Então, as árvores já estão lá, desde que o mundo é mundo. A rede tem que entrar e compor com a vegetação, compor com a geografia. Então, é um desafio muito grande num estado do tamanho de Santa Catarina. Só para vocês terem uma ideia, isso saiu nos jornais e tudo, no ano de 2023, o estado sofreu com a ocorrência de 5 ciclones bomba. E a rede, ela tem que ser recomposta rapidamente, e ela sofre com árvores, com raios, com enchentes, alagamentos e uma série de outras coisas. Vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Não foi uma coisa numa dimensão tão grande, tão concentrada, mas foram 5 ciclones bomba. Isso, eu estava chegando no estado na ocasião e eu fiquei impressionado com... Primeiro, fiquei preocupado, porque eu tenho toda uma trajetória com rede de distribuição. Eu falei, pô, vai desmanchar o sistema, né? E aí eu estava vendo o comportamento das pessoas, que era um comportamento, assim, elogiando o povo catarinense, um comportamento completamente diferente. Aquilo para eles, assim, não, vai cair, nós vamos botar de volta. Eu vi isso no rádio, um repórter falando, o povo catarinense já está acostumado a reconstruir. E é o que nós vamos fazer, se cair. E realmente, fato, isso rendeu a Celesc vários reconhecimentos nacionais e internacionais. Recentemente, a gente teve em Costa Rica e teve nos Estados Unidos, mostrando como que uma rede de distribuição num estado que tem características geográficas e de vegetação tão complicadas, ela consegue ter uma resiliência tão rápida e tão boa. A Celesc, nesse sentido, é premiada como a melhor distribuidora da região sul e já vem recorrentemente ficando ali na ponta de índice de satisfação de cliente, né? Agora, aí a gente fala assim, para isso precisa de uma tarifa cara? Será que precisa de uma tarifa cara? A gente passou por um reajuste tarifário agora, e em distribuidoras com mais de 500 mil clientes, nós somos a 2ª menor tarifa do Brasil.
Então, assim, falando de sustentabilidade, como a gente encaixa, né? Falando agora um pouquinho de eficiência energética, e aí aproveitando para agradecer a representação da área de eficiência que está aqui, o Tiago e a Manu, que tocam a coisa com amor e já estão há um longo período na área. Desde que o programa foi criado, foram mais de 200 projetos, com mais de 500 milhões de investimento e em torno de 2.500 terawatt-hora de energia. Quando a gente fala de eficiência energética, aí vocês vão me permitir só eu já vi e provavelmente foi dito, só para reforçar. Não é só uma questão do quanto eu economizei de energia, isso vale para o Procel também. Do quanto o que eu estou colocando de energia na casa do cliente ou numa indústria vai ser capaz de gerar de conforto, comodidade e riqueza. E nisso a gente vale ressaltar assim, a importância tanto do Procel como o programa de eficiência. E aí, contando rapidamente, a gente tinha, por que eu falo, não é só a questão do quanto eu economizo de energia, porque antigamente, quando eu era criança, a gente tinha uma geladeira em casa que cabia 3 quilos de carne, um bocado de comida, de sobra de comida que botava, e consumia 4 vezes mais a mesma geladeira hoje, que bota 10 quilos de carne, que bota... Então, a eficiência energética, ela não está só na quantidade de energia que ela está reduzindo, ou está deixando de ser gasta. Ela está também no que eu consigo proporcionar para os clientes, para a população, de conforto com menos energia. E essa não dá para medir, né? Essa não dá para medir. Dá para a gente estimar, mas é um valor muito subjetivo. Mas quando a gente olha... E aí a gente vai estendendo. Eficiência energética. Hoje a Celesc tem um programa com o governo do estado de Santa Catarina, que se chama Energia Boa, que é feito a 4 mãos com o Estado. Tem, vamos lá, investimento das 2 partes, que basicamente é transformação de redes, de monofásico para trifásico. Aí vocês vão me perguntar assim, o que isso tem a ver com eficiência energética? Né? O cara está lá na ponta, lá no cantinho, ele vai consumir a mesma coisa, mais ou menos. Se vocês olharem um motor monofásico de potência grande, de uma picadeira, de uma roçadeira, ele produz potência, a eficiência dele, a transformação, energia, potência, em torno, 90% do que é um motor trifásico. Mas não para aí não. Quando a gente olha para a distribuição, e a gente está falando de sistemas monofásicos e trifásicos, e aí eu faço até o programa Luz para Todos, que foi comentado aqui, que foi um programa excelentíssimo, e eu participei de várias fases dele. Nós colocamos redes monofásicas no Brasil inteiro, né? Vocês já pararam para olhar qual é a eficiência, quanto que eu tenho de perda no sistema elétrico, só porque uma rede é monofásica ou trifásica, a diferença que tem? Nós temos aí mais de 10% de perda a mais numa rede monofásica. Porque o seu João, que está lá no campo, que tem 30 quilowatts em uma fase, quando eu jogo 3, eu passo a ter 30 quilowatts em 3 fases. Então, a minha perda está caindo. Sem contar, aí vamos falar de outra qualidade de energia, o custo dos equipamentos monofásicos é muito maior que o custo dos equipamentos trifásicos, a eficiência, né? Então, isso tudo
está muito, muito relacionado a o quanto eu estou deixando de ter que gerar de energia, mas também o quanto de conforto e comodidade eu estou levando para os clientes. E aí, para fechar, porque eu não vou me estender muito, porque eu já vejo um certo olhar de fome, vamos falar um pouquinho agora da transição energética e das dificuldades que as distribuidoras têm, né? É fantástico. E aí eu não vou falar da parte tarifária, porque o jornal está cansado de dizer isso, quem vai pagar o fio, se Robin Hood e as avessas, estou tirando do pobre para dar para o rico, porque o pobre vai ter que continuar pagando o fio, e essa conversa toda que vocês já estão bem cansados de ouvir. Vamos falar um pouquinho dos desafios de planejamento, e aí eu vou falar um pouquinho de planejamento técnico das distribuidoras. Planejamento técnico e operação. Vamos lá. Há 10 anos atrás, quando a gente fazia o planejamento técnico de uma linha, de uma subestação, eu ia lá, verificava quando é que era o ponto de maior consumo. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Há 30 anos, 40 anos atrás. Porque eu gosto de um contexto histórico. A gente tinha uma ponta de energia, né? A famosa ponta do horário de verão, volta ao horário de verão, tira o horário de verão, a gente tinha uma ponta de energia. E essa ponta de energia, ela ficava em torno de 18 horas, e dependendo muito da época do ano. Que era o horário que coincidia que o pessoal voltava para casa e a iluminação pública entrava. Na segunda metade da década de 80, a gente percebeu em algumas regiões, em especial sudeste, norte da região sudeste, e regiões de sul do nordeste, onde a gente começou um plantio muito alto e houve um incentivo muito grande para irrigação, a gente viu um movimento da ponta para o horário de irrigação, em algumas regiões. E aí a gente caminhou, e vamos andar um pouco mais rápido, década de 2000, a ponta sai das 18, que era da IP, e vem para 3 horas da tarde. Né? E eu estou fazendo o meu planejamento de carga do setor, estou fazendo o meu planejamento da subestação, estou fazendo o meu despacho bonitinho e tal. E num belo momento, na hora de planejar, eu olho lá qual é o ponto de maior carga do meu transformador. Meu ponto de maior carga do meu transformador é 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. É o sábado do carnaval à noite e vamos embora. E isso, a área de planejamento está trabalhando. De repente, o ponto de maior carga do meu transformador, o horário, vira domingo, meio-dia. Só que é o contrário, né? É o pessoal que está gerando, é a GD que está na ponta, é o cara que está gerando. E a energia que antes eu olhava para o carregamento de um transformador, num determinado momento, agora eu passo a olhar em outro momento. A carga deixa de ser a minha referência para determinar a potência dos equipamentos. A gente já está percebendo isso na distribuição, em vários pontos. E aí, falando um pouquinho ainda de transição energética, o sol nasce para todos, né? Não tem esse ditado? Que isso antes da fotovoltaica a gente já sabia. Da mesma forma como ele nasce para todos, ele vai embora para todos. Então, eu estou gerando com a minha usininha, meu vizinho tal, outro vizinho tal, todo mundo gerando. A sombra veio, eu não sou igual a família Adams, que fica só uma nuvenzinha em cima de mim. Ela vem e faz sombra para todo mundo. Então, eu tenho uma geração alta e, imediatamente, eu tenho uma geração baixa. Como que a gente faz um despacho disso? Como que o meu sistema se comporta numa situação dessa? Quando eu estou falando de uma geração hídrica,
A máquina, o distribuidor vai lá, ele se acomoda, ele tem todo um tempo de estabilidade que vai, eu boto mais água, tiro mais água, a energia cai, eu tenho o peso do eixo que leva. Solar não tem isso. E a gente teve um apagão em agosto do ano passado, em parte do Brasil, que mudou a característica do despacho. Começaram a ter que despachar mais hídrica para manter o lastro do meu sistema. Porque perceberam que o meu sistema estava ficando sem lastro. Então, a gente olha... Agora, vocês imaginam na distribuição, onde eu tenho um monte de casa com uma geraçãozinha. De repente, eu estou lá, o meu regulador de tensão está para cima, está tudo. De repente, entrou uma nuvem, mudou toda a minha configuração. Então, hoje, assim, para fechar e para vocês pensarem, isso, até onde essa transição ela começa a ir ao encontro, que era o que sempre se quis que ela fosse ao encontro da eficiência, mas a gente tem que começar a pensar, e aí fica a reflexão, de que em que momento isso vai começar a ir de encontro. Né? E assim eu fecho aí, não vou me estender mais, mas eu só queria deixar esse recado. Isso do ponto de vista técnico, porque do ponto de vista tarifário, tem gente demais já olhando. Obrigado aí pela... Bom, pessoal, várias inquietações, acho que o painel foi bem rico nessa ideia que a gente tinha, né, de trazer várias impressões. Vamos pedir desculpa a participação, a gente vai ficar sem a participação do deputado Arnaldo Jardim, ele teve que se ausentar nesse momento, a gente não vai ver o outro lado que a gente gostaria muito da visão legislativa, porque eu acho que fecharia bem nessa discussão. A gente já está com adiantado da hora, mas eu acho que a gente poderia abrir pelo menos para uma ou duas perguntas rapidinho, para a gente não deixar, né, de ter essa participação. Quem quiser tem um microfone aqui, levantar o braço, para a gente poder trazer um pouco dessas visões. E eu queria, enquanto isso, só deixar já uma pergunta para os três, que pegar o final aqui do que o doutor Lino trouxe em relação a esse planejamento estratégico, né, de novas tecnologias que estão entrando. A gente tem hoje uma discussão muito grande, porque o aspecto regulatório, ele não consegue andar tão rápido quanto o aspecto tecnológico. A gente está vivendo um momento de disruptura mesmo. Então, a gente tem visto, a ANEEL tem tentado fazer lá sandbox regulatório, algumas questões, e aí eu queria trazer esse questionamento. Como é que a gente consegue conciliar esse mundo disruptivo, VUCA, enfim, todas essas siglas que a gente tem também, que aqui fora a gente tem um monte de startup, um monte de ideia, e essa proeminência do meio ambiente também pedindo soluções, com uma questão mais, que a gente não consegue mais abrir mão desse conforto, né? Tolino falou aqui do apagão que teve ano passado, foi uma oscilaçãozinha de frequência, o negócio desincronizou e derrubou o Brasil inteiro. E a gente não consegue mais ficar alguns minutos, dependendo do serviço, sem esse fornecimento regular. E, ao mesmo tempo, toda a questão regulatória. Então, assim, eu queria trazer um pouco essa inquietação de como que a gente consegue aliar essa preocupação do aquecimento global, transição energética, com novas tecnologias, com ambiente regulatório, e na ponta, muitas vezes, a distribuição aqui, que é responsável por isso, porque quando falta energia, não foi o aerogerador ou foi a subestação tal lá que desincronizou, foi a Celesc que não entregou energia lá na ponta, né? E a gente tem todas essas implicações, ou um ciclone, como o senhor colocou, a gente acompanhou isso. Então, essa é uma inquietação que eu queria trazer, quem fica à vontade aí para fazer essas considerações, um dos nossos três painelistas aqui. Vamos lá. Bom, primeiro, repetindo, né, como que a gente consegue ajustar isso? Não existe bala de prata.
não existe bala de prata. A dificuldade ela vai se apresentando e a gente vai tentando superar. Eu vou me permitir e eu vou dar um exemplo que vai ser exatamente o que você está colocando. Você que colocou, alguém colocou um contexto histórico excelente aqui, de apagão, né? Eu ia voltar um período, acho que você começou o seu ciclo em 1985, 84. Então, eu vou voltar 5 anos. Início da década de 80, a gente estava com um problema. Primeiro que os sistemas não eram interligados. Eu tinha o Norte-Nordeste e o Sul-Sudeste separado. E dentro do Sul-Sudeste, eu tinha alguns blocos de energia, e principalmente por questão de Itaipu. E foi criado, a nível governo federal, foi solicitado a algumas distribuidoras, dependendo da posição eletrogeográfica que elas estavam, que instalassem um sistema chamado esquema de rejeição de carga por subfrequência. Esse foi instalado no sistema inteiro, e eu acho que começou em 1982 para 83 a instalação, e até 84, final de 84, fechou. E ele era exatamente para controlar essas variações de cargas repentinas que eu tinha no sistema, porque eu tinha blocos de geração muito concentrados no sistema Sul-Sudeste, e os blocos de carga pesado não estavam exatamente naquela mesma posição. E tinham cargas que eram prioritárias e cargas que não eram. Quem vocês acham que salvou o Brasil de um apagão em agosto do ano passado? O esquema de rejeição de carga nos mesmos padrões que foi instalado no início da década de 80. Se a gente não tivesse... E ele operou religiosamente bem. E eliminou certinho. Ele fez... Porque qual é o papel do sistema de rejeição de carga? Ele é equilibrar geração com consumo. Perdi geração, eu perco. Eu tenho que tirar o consumo. Não tem jeito, não tem fórmula, não tem mágica. E isso é uma solução antiga. Você perguntou como que eu vou lidar, não é? Uma solução. Então, a gente tem que olhar para frente, mas o que dá sustentação, o que dá bagagem e o que dá corpo à nossa tomada de decisão é o que a gente já viveu até aqui e é o que a gente tem no sistema. O que eu posso complementar em relação à pergunta que você fez... seria o trabalho que a gente vem fazendo no que diz respeito a tirar a Política Nacional de Transição Energética do papel, né? Por quê? Porque eu acho que é através da concretização dos instrumentos da política que a gente, de alguma forma, consegue coordenar a participação social, construir os direcionamentos das ações que vão ter que ser conduzidas no âmbito desse equilíbrio que vai ter que haver das novas fontes entrantes, né, para que a gente possa continuar estimulando a participação dos renováveis, a entrada das fontes distribuídas, né, da geração distribuída. Eu acho que esse Plano Nacional de Transição Energética ele é fundamental para isso, porque ele vai direcionar a gente dentro de um cronograma, dentro de uma agenda que tenha, através do Fórum Nacional de Transição Energética, a participação de todos os setores, né? Então, assim, a gente tem essa agenda aí para cumprir. Esse trabalho do Fórum, ele é um trabalho que vai ser muito árduo aí ao longo desse período. E acho que agora é o momento que o Ministério está planejando e articulando com todas as entidades representativas para a construção aí, né, do debate através desses workshops, das reuniões, dos eventos que vão ser
realizados para que a gente tenha o máximo da participação de todos os setores envolvidos, para a gente conseguir construir aí o plano nacional com o mais representativo possível, né? De uma forma equilibrada aí, para que a gente consiga a participação de todas as fontes de uma forma sinérgica. Muito bom. Eu acho que a gente tem uma pergunta ali para poder fechar, que eu estou vendo que está todo mundo já com muita fome, né? Alô? Rodrigo, do conselheiro da ABESCO e sócio da Agis Consultoria. A pergunta é no seguinte sentido: a gente viu que a gente já fez muita coisa com eficiência energética, foi apresentado aí bastante coisa a respeito, mas a gente sabe que a cada ano um equipamento ineficiente ele vai se tornar menos eficiente, os processos produtivos vão estar menos eficientes, e o Brasil é muito grande, e aí a gente fica com essa questão, o número da intensidade energética fica praticamente o mesmo. Então, a gente faz muita coisa e acaba ficando no mesmo. E, com tudo isso que está sendo feito, o real por megawatt-hora, o custo da energia no Brasil é um dos maiores do mundo. Ou seja, a goleada que nós estamos tomando, né, é pior que o 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo. Dentro disso, né, e aí ouvindo exatamente o MME, a Alexandra, colocar a questão da transição energética e de todos esses trabalhos que vêm sendo feitos, eu sinto falta de um agente aglutinador de todas essas políticas. Eu vejo elas soltas, eu vejo ações individuais sendo feitas, mas falta uma coisa mais coesa também. Talvez seja essa o que falta para trazer esse movimento mais pulsante para o Brasil e de uma forma realmente mais robusta. Aí eu pergunto à Embepar e ao MME, a ABESCO pode ser essa ponta de lança? Porque o agente principal é o ME, isso a gente sabe. Mas tem que ter alguém cutucando. O Embepar pode ser isso, de braço dado com a ABESCO, ou a ABESCO pode ser esse agente para fazer essa aglutinação? Obrigado. Rodrigo, você esqueceu de dizer que você também é representante do Comitê Gestor de Níveis de Eficiência Energética, do CGIE. Bom, eu acho que, na realidade, né, como você mencionou aí, a gente tem a necessidade de articular as políticas. Tem muita ação sendo feita que, de alguma forma, precisa de uma aglutinação, e eu estou entendendo que o papel da Política Nacional de Transição Energética é esse. Porque, como eu mostrei na minha apresentação, um elemento motivador da construção da política foi justamente entender que era necessário haver uma articulação entre as diversas políticas existentes hoje. E eu acho que, de alguma forma, o que se entende do papel da Política Nacional de Transição Energética é esse, é de atuar para que exista essa aglutinação, essa interoperabilidade entre os processos de execução de cada uma dessas políticas setoriais e transversais, né? E aí, nesse caso, eu entendo que associações como a ABESCO são fundamentais para a construção do que vai ser o plano de implementação da política. Então, esse fórum, que é um dos instrumentos da política, ele deve envolver associações como a ABESCO. É necessário que ele envolva, é necessário que vocês façam parte do processo. E eu entendo que agora é o momento em que o Ministério de Minas e Energia está buscando essa articulação com as diversas entidades representativas, né? Agora, assim, preciso entender um pouco melhor o que você estava sugerindo em relação ao papel da ABESCO e com qual o objetivo, para a gente ver o que você estava propondo. Eu estou entendendo
que, de uma forma mais geral, a gente não pode dar o braço para uma das associações representativas, né? A gente tem que agir junto para pegar as diversas visões. Mas, se tem alguma coisa específica, aí você me esclarece depois. Vou passar para a gente. Bom, eu queria só complementar, eu acho que a Alexandra colocou muito bem, eu acho que essa interação na academia a gente chama de coordenação e alinhamento entre sinergia entre a administração, né, os vários entes, em prol de uma política, uma direção. Eu acho que um passo muito importante foi criado, tanto com o Plant quanto com o Fonte, eu adorei os nomes, inclusive, né, o Fórum Nacional de Transição Energética. Eu acho que esse canal, para você ter uma política integrada, a avaliação da política pública depende dessa integração e dessa coordenação. Eu acho que o Fórum vai ter esse papel e é o momento que associações como a BESCO vão poder se manifestar. Eu acho que a gente tem hoje no mundo o desafio da inovação nessa transição energética de baixo carbono, né? A gente tem muita inovação, regula, não regula, como regula, qual é o efeito no sistema, né? E a gente tem que ter agilidade para isso. Eu acho que aí está o nosso desafio quando a gente fala de inovação e transição energética. Agora, somando a tudo isso, eu acho que comunicação é fundamental. Quanta gente lá no norte não sabe que a gente tem o Procel atuando aqui? Entendeu? Quanto a gente, talvez, no interior lá de Minas Gerais, lá no Centro-Oeste, também não sabe o que está acontecendo aqui. A gente tem um papel de divulgar isso, e eu acredito que as associações setoriais podem nos ajudar nesse sentido, que a informação chegue, até porque ela gera também oportunidade de negócio, de desenvolvimento. E a gente está falando não só de negócio propriamente dito, mas de capacitação também. Então, eu queria só complementar isso. E obrigada aí pela pergunta. Muito bom. Boa inquietação aí, Rodrigo. Vou aproveitar para poder encerrar aqui o painel e ter certeza que vocês podem contar com a BESCO. A ideia é essa, como eu falei no início, a gente se posicionar cada vez mais nessas discussões, ser um indutor do mercado para poder a gente ter um mercado para trabalhar também, né? Hoje nós temos várias ESCOs no Brasil, os últimos anos várias fecharam, a gente teve um fechamento muito grande de empresas, talvez por a gente não ter uma política nacional como a gente vai tá se propondo a ter, e também por a gente não participar tanto dessas discussões. Então, a gente está participando dessas discussões no âmbito do governo federal, legislativo, junto com as distribuidoras também. A Brad hoje tem andado de mãos dadas com a BESCO, isso é muito importante. Bem, pessoal, eu queria concluir esse primeiro painel, pedir desculpas aí pelo adiantado que a gente acabou extrapolando do tempo, mas acho que as discussões foram muito ricas e é importante a gente esgotar e conseguir colocar num painel dessas pessoas que estão participando do que realmente está acontecendo. A gente está vendo aqui o que está acontecendo no nosso país. E aí eu queria encerrar, vou passar para o nosso mediador aqui, que ele está também quase que mediando os horários agora, não é mais só mestre de cerimônia, para a gente voltar mais tarde com painéis ainda mais sensacionais. Agradecer aos 3 painelistas também. Muito obrigado.